Tanto que a gente habita um orbe que é lindo, mas que é atrasado. A Terra é um planeta muito atrasado, viu? Muito. E nós estamos aqui porque nós também somos. Viu? A gente se conecta com o planeta por sintonia. A gente poderia estar vivendo em outros lugares mais avançados, mas a gente está aqui porque a gente é tudo atrasado. Então, se alguém te der a impressão equivocada de que é um ser evoluído, não é. Você está na Terra, está em aprendizado, tem lição para aprender, tem coisa para corrigir, viu? Todos nós. Tá bom? A gente vai andando aí juntos. Sozinhos a gente podia até ir mais rápido, quem sabe, mas juntos a gente vai bem mais longe. Então, Jesus nos conta parábolas lindas, que ele sabia que ia atravessar os séculos. E 20 séculos depois ia chegar nessa hora, nesse dia, coisa linda. Enfim, a gente ia entender. Ia chegar, o mestre já sabia, que ia chegar esse dia lindo, em que a gente ia olhar para o evangelho dele, ia sentir no coração as lições do evangelho, né? Porque na cabeça a gente já aprendeu há muito tempo. Se a gente parar para pensar, tem um monte de parte, gasto, do evangelho de Jesus que a gente sabe decorado, né? Decorou. Ao longo de muitas vidas, de muitos séculos, a gente saiu decorando. Se eu perguntar para vocês saberiam responder, né? O que é que foi que Jesus falou quando estava na cruz? Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. O que Maria falou quando o anjo Gabriel chegou para visitá-la na Anunciação? Ela falou, eis aqui a serva do Senhor, faz em mim de acordo com sua vontade. A gente sai sabendo. Por quê? Porque a gente decorou. A gente decorou o evangelho. Agora é a hora, enfim, da gente trazer o evangelho para o nosso coração. Quando a gente traz, as histórias lindas de Jesus gastam, nos emocionam. Viu? Quando a gente consegue olhar e falar, Senhor, Mestre amado dos nossos corações. Enfim, eu entendi. Nessa hora, o evangelho está chegando na nossa alma. Para quê? Para transformar o nosso ser. Tá bom? Só saber não adianta. Todo conhecimento que a gente tem acesso, muito importante que saibamos, que estudemos, que aprendamos, precisa vir para o nosso coração. Para quê? Para transformar o nosso ser, o nosso fazer, o nosso estar na terra. Jesus sabia de tudo isso e contou lindas e maravilhosas parábolas, que são histórias para crianças de todas as idades. Como disse um dia o Lico Passanufo lá na Comunidade Espírita de Brasília, ele falou que nós todos somos crianças, que somente agora o evangelho chega no nosso coração. A gente descobre. E como uma criança descobriu algo incrível, a gente descobre o evangelho de Jesus. Somos todos crianças espirituais. Jesus contou essas histórias pra gente, tá bom? Receba as parábolas de Jesus como um presente do mestre, seu mestre, meu mestre, nosso mestre. Jesus contou a história do bom samaritano. Paremos para pensar, primeiro no adjetivo. Eu sou professora de português. Quando a gente coloca bom, quer dizer que tem o que não é bom, viu? Por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui também nos guiando na parábola, a parábola é relatada pra gente no Evangelho, lá em Lucas, o mesmo Lucas que nos norteou na lição de Emmanuel, agora mesmo, que o Renato leu, Lucas Evangelista. Mas ela é explicada para nós no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. E é isso que o Espiritismo faz, tá, pessoal? Ele pega o Evangelho de Nosso Senhor, por isso chamamos o Espiritismo de Evangelho Redivivo. A doutrina espírita é o Evangelho Redivivo. O que é isso? Que a religião que é dos espíritos, que não é de nenhum encarnado, veio para elucidar e nos lembrar o Evangelho de Nosso Senhor. Tá bom? Nós não estamos inventando nada. Nós trouxemos o Evangelho de Jesus, nós os espíritos, não é nós não. Os espíritos superiores, coordenados pelo próprio Cristo, na condição do Espírito de verdade, nos trouxeram de novo o Evangelho dele, nos fazendo entender de maneira racional as passagens. Porque 2000 anos passados, a gente já começou a racionalizar. Esse é o motivo de muitas pessoas terem se afastado das religiões tradicionais. E quando elas começam a perguntar, não tem resposta, se afastam. É necessário que a gente tenha respostas. E o Espiritismo nos traz as respostas. Na base inamovível. Que palavra difícil é essa, professor de português? Na base que não muda, que não sai, que é o Evangelho de Jesus. Então a base da gente na terra, onde a gente fica em pé, ali onde a gente sustenta o nosso chão, sempre será o Evangelho de Jesus. Tá bom, pessoal? Então a parábola do bom samaritano é explicada por Kardec, trabalhador do mestre, tá? Grande trabalhador do mestre. Arrisco a dizer que no Espiritismo foi o maior trabalhador de Jesus, mas um trabalhador. Se alguém falar pra vocês, você é kardecista, você diga, não, eu sou espírita. Espírita é o que somos. Tá bom? Não existe kardecismo, ninguém segue Kardec. A gente respeita e reverencia esse trabalhador, mas a gente segue a Jesus. Tá bom? Guardem bem isso. Essa parábola é descrita no capítulo 15 de maneira linda por Kardec, sob as luzes dos espíritos.
que o induíram nesse trabalho maravilhoso. Como é que é a parábola? É linda. Como eu falei, Jesus nos fala do bom samaritano. Se ele usa o bom, lembra do adjetivo bom, quer dizer que tem aquele que não é bom. Tem, gente? Tem. No Evangelho também, que coisa curiosa para a gente não ter ilusões sobre nós mesmos, os Espíritos falam assim, daqui a pouco a gente fala na parábola: bons espíritas, sois os trabalhadores da última hora. Qual é a última hora? É essa, de um mundo expiatório, um mundo difícil que a gente não quer mais, que a gente quer construir um mundo novo. E é esse que é o momento de regeneração planetária, a hora que a gente pega no tijolo e fala: bora, Renato, bora, cria coragem, bora construir um mundo novo. Esse é o momento de transição. Entenderam? Quando os Espíritos falam assim pra gente, bons espíritas, quer dizer que tem espírita que não é bom? Tem. Lamentável. E é importante a gente refletir sobre isso, pra gente não ter ilusões sobre nós. Porque como somos seres milenares, já vivemos muitas encarnações, teve muita vida que a gente achou assim, que bastava eu ir na igreja. Aí a gente dizia assim, fora da igreja não tem salvação. Bastava eu ir na igreja para estar salvo. Não existe isso, nem no espiritismo. Tá bom? Primeira coisa, salvo de quê? É de um inferno, que é um estado da alma, que não é um lugar? Salvo da gente, das escolhas infelizes que a gente faz. Aí a gente aprende com Kardec, que os espíritos ensinaram para ele, fora da caridade, que não tem salvação. O que é caridade? É uma palavra em grego. Fala aí, professora de português, pra gente, o que é caridade? Caridade é uma palavra em grego que significa amor. Porque os espíritos disseram, fora do amor não tem salvação pra gente, a gente não se conserta, a gente não melhora, as coisas não dão certo pra gente, a gente não anda. É isso, se não tem amor no nosso coração. Tá bom? Então não cai na falácia de achar, porque eu sou espírita, quando eu desencarnar, viu, Renato, tem um lugar lá pra mim no nosso lar. Eu digo nosso lar, existem milhares de colônias sobre o Brasil, mas a gente fala sempre nosso lar porque ele é mais comum por causa do filme, por causa do livro, né? Aí tem gente que fala assim, eu vou lá no centro, e aí quando eu desencarnar eu vou lá pro nosso lar. Não vai, filho. Não vai se não trabalhar, viu? A chance da gente estar dentro de uma casa espírita é uma chance renovadora pra gente estudar, refletir, pensar e ir pro mundo, que a terra de Nosso Senhor é um mundo, não está dentro de quatro paredes, mudando primeiro a gente, pra gente conseguir mudar o mundo. Como é que eu mudo o mundo, Patrícia? Mudando o jardinzinho onde a gente se insere. Os budistas falam que a gente faz uma grande mudança, é mudando dentro da gente, tá bom? Que o que está fora vai começar a refletir o que está dentro da gente. Então, lá dentro de casa, que é o jardim onde Deus me plantou, as mudanças aparecerão com o tempo, no tempo de Deus, quando eu mudar meu coração. Então, bons espíritas, sejamos nós, tá? Aceitemos isso. Jesus nos fala do bom samaritano. Era bom. Por que Jesus, em primeiro lugar, pega esse exemplo? Conta a história de um bom samaritano. Para derrubar os preconceitos. Os muros do preconceito da época que resistem até hoje. Os samaritanos, gente, eram muito mal vistos pelos judeus, tá? É assim, o povo monoteísta, o povo hebreu, era dividido em várias facções, várias seitas, tá bom? Dentre essas seitas, tinha uma que era maior, que era dos judeus, tá bom? Então a opinião dos judeus era muito considerada dentro do povo hebreu, porque eles eram a maior parte. E tinha um povo pequenininho, menorzinho, os samaritanos. Esses eram muito mal vistos. E por quê? Só por questão de forma. Porque os samaritanos não iam rezar lá no templo, eles rezavam era no monte. Veja que coisa impressionante. Ainda hoje, 2000 anos passados, a gente tem preconceito com os outros têm com a gente. Eu sei porque eu venho de uma família que tem muita gente pentecostal, neopentecostal. A família biológica é assim. Não a que eu constituí com meu esposo, com meus filhos, mas a de onde eu venho tem preconceito? Tem. Então a gente ainda tá até hoje, 2000 anos passados, limitado, olhando pra fora, sem olhar pra dentro. Então, os judeus tinham muito preconceito samaritano por isso, porque eles oravam, um exemplo, no templo, no morro do pai Jacó, não era lá no templo de Jerusalém, porque eles liam só 4 livros, não era 12 de Moisés. Veja tudo fora, sem olhar o coração deles. Se tinha samaritano bom, se tinha samaritano que não era bom, se tinha judeu que era bom, se tinha judeu que não era bom. Igual hoje, viu? Olhando pra nós, se a gente tem conseguido ser espíritas bons. Deus nos ajude a ser. Quem é o espírita bom? É só aquele que sabe que a reencarnação existe? Não! É aquele que pega todo esse conhecimento para se transformar. Para eu acordar todo dia e falar, meu Deus, me ajuda a ser melhor hoje, a fazer alguma coisa legal hoje, a ser um ser humano bom hoje, a entender, amar, perdoar, aceitar, fazer, refazer. Viu? É difícil, muito. Porque a gente é criatura atrasada, mas a gente levanta para ser, tá bom? Por isso que os espíritos falaram para Kardec
Que lindo. Que eles sabem qual é o verdadeiro espírita? Por aquele que faz o esforço de se domar. Eles não falaram assim, a gente sabe quem é o bom espírita por aquele que fez um monte de coisa. Se tivesse falado isso, eu ia falar, tchau, Renato, filho, até daqui a 10 encarnações, que ainda não deu. Mas eles não falaram isso, que é aquele que fez. E fala que o bom espírito é aquele que faz o esforço. Gente, vamos combinar que esforço dá pra gente fazer? Dá. Esforço dá. E se a gente cair, a gente levanta. Porque os espíritos sabem que a gente vai cair. Muitas vezes, porque somos frágeis moralmente. Vivemos, lembra? Um planeta atrasado. Eles sabem que a gente vai cair, mas eles estão olhando para o nosso esforço, considerando a boa vontade do nosso coração. Tá bom? Então Jesus pega o exemplo do samaritano para começar a derrubar os preconceitos. Porque o mestre não tem preconceito nenhum, nos ensinando a não ter. Então a gente traz isso para hoje. Se o seu coração tiver preconceito com alguém pela etnia dela, não vou nem falar raça, porque existe uma raça que é a raça humana, mas pela etnia dela, pela classe social em que ela ocupa naquele negócio lá do IBGE, tem um que é classe A, tem outro que é não sei o quê. Se o seu coração tiver preconceito pela forma como o outro ama, vive, escolheu viver, derrube isso do seu coração, tá bom? Que o povo de Deus é o povo da terra inteira, tá bom? Então derrube. Lembra de Jesus falando do samaritano? Ele pega exatamente o povo mais excluído. Pensa na sua cabeça aí, qual seria uma pessoa que sofre muito preconceito hoje na terra, a mais excluída? É essa que Jesus pega, o pastor samaritano, entendeu? E traz para a história dele. E ele conta para os judeus. Por que ele contou isso? Porque um fariseu, que era um dos homens da lei, o fariseu era tipo o que achava que sabia tudo, entenderam? E ele tenta testar Jesus. Quando Jesus fala que para ganhar o reino dos céus tinha que seguir o mandamento maior, Jesus explica que o mandamento maior, e é só esse o mandamento de Jesus, tá? O resto tudo a gente inventa confusão para se separar, para dizer, eu sou de uma religião, você é de outra. Jesus fala que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas, que Deus é nosso Pai, e o próximo, como nos amamos. Ou seja, Jesus ensinou só isso. O resto a gente virou a maior confusão. Tem que ir lá na minha igreja, tem que fazer tal coisa, tem que orar não sei aonde, entendeu? É tudo confusão humana. Jesus nos ensina a amar a Deus porque Ele nos criou, é nosso Pai, né? E amarmos. Eu aprendo a amar a Deus quando eu aprendo a amar o outro. Aprender, tá, gente? Porque eu não sei. Porque ninguém nasce na Terra amando todo mundo, 8 bilhões de pessoas. Pra gente que é atrasada, é difícil demais. Então a gente aprende. Amar na Terra é um aprendizado. Aí eu vou enxergando Deus, em cada criatura enxergando Deus que mora no Renato, entendeu? Em cada um, para eu aprender a amar o outro, e assim eu vou aprendendo a amar a Deus. João fala, João Evangelista, como é que a gente vai amar a Deus que a gente não viu, que a gente é atrasado demais e não consegue ver Deus? Jesus vê. Jesus, Kardec fala que é o médico de Deus, a gente não, a gente é atrasado, a gente só sente, né? Mas a gente sente. João fala, como é que eu vou amar a Deus que eu não vi? Se eu não faço esforço, pessoal, de amar o outro que eu vejo, que eu posso tocar, entendeu? Então eu aprendo a amar a Deus amando o outro. E me amo. Não se esqueça de se amar. É o que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar significa perdoar-se, aceitar-se como você é, aceitar que você é um ser que erra, tem o direito de errar, que você não dá conta de tudo, porque ninguém dá conta de tudo, tá bom? É isso é auto-amor. Então vai amando, esse é o mandamento de Jesus. Quando ele falou isso, o fariseu, os evangelhos falam que queria testá-lo, ou seja, o fariseu já percebendo a autoridade moral de Jesus e que ele não tinha autoridade moral nenhuma, já queria dar um jeito ali de encaminhar para a crucificação. Foi isso que aconteceu no final, né? Porque a humanidade é muito ignorante, na humanidade somos nós mesmos, ainda muito ignorantes até hoje. Perguntou para ele, né? Como Jesus falou que tinha que amar o próximo, como assim mesmo, ele perguntou, Senhor, quem é meu próximo? Ele queria saber quem era o próximo, lembra? Ele era judeu, de origem, né? Ocupava um cargo, era fariseu. E aí, o que o mestre ensinou para ele? A parábola do bom samaritano. Samaritano que é bom. Para ensinar o que é o próximo, Jesus contou assim para ele, que eu vou contar para vocês agora. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Duas cidades, Jerusalém e Jericó. Veja, pessoal, 2.000 anos passados, a lição de Jesus nunca passa. Nunca passa. Porque quando a gente começa a aprender, refletir em Jesus, a gente vê que tudo que ele falou tem um sentido. Quando a gente vai lá em Jerusalém, e para quem não foi, pega o mapa, Jerusalém e Jericó não são assim, tipo Petrópolis e outra cidade lá embaixo. Petrópolis fica em cima do morro. Não é um negócio assim, desceu. Por que ele usou isso? Para dizer, Jerusalém era a capital
da religiosidade na época. E Jericó era a capital do comércio. Então Jesus quis mostrar para eles, quando ele falou desceu, possivelmente, a gente vai tentando na teologia entender, né? Todas as lições do mestre. Quando a gente sai de um lugar na nossa alma espiritual para algo que é muito material, sair do momento de prece para algo que é mundano, nós podemos mudar a nossa vibração. E podemos estar suscetíveis a coisas de sofrimento, entenderam? Olha que lindo. Tá bom. Mas isso aí é uma interpretação dos dias atuais. Vamos ouvir só a história de Jesus. Jesus falou que o homem desceu de Jerusalém para Jericó. E que no caminho foi tomado por ladrões. Já existia isso naquela época. Que o assaltaram, o despiram e o machucaram para levar as coisas dele. O deixaram muito machucado no meio da estrada. Isso já acontecia. Então o homem ia de Jerusalém para Jericó. Possivelmente deveria ser um homem de posses, porque Jericó era um centro comercial, né? Então ele foi tomado pelos ladrões, os ladrões tiraram as coisas dele e ele foi caído no meio da estrada, certo? O homem ficou lá, sofrido lá, quase desmaiado, né? Aí nesse momento Jesus conta, passa um sacerdote. O sacerdote olha. Por que Jesus pegou esse exemplo do sacerdote? É pra gente pensar que não adianta nada a Patrícia chegar num lugar lindo, ficar falando. O sacerdote era o palestrante da época. Se ela não sair daqui com esforço, lembra, não é fazer que a gente não dá conta, mas é o esforço, olha o compromisso. E quando a gente fala, a gente se compromete. Então vale para evangelizadores, professores de fase, vai para presidente de centro, todo mundo. Quando você falar, você está se comprometendo com a sua fala, presta atenção. Por isso que a gente fala que quem muito sabe, a esse mais será cobrado. Ele teve por misericórdia o acesso à informação. É que ele é mais que os outros? Não. Falando de mim, de muitos que eu conheço. Até pessoal que eles estão na frente do espiritismo, coordenando o movimento, levando o movimento para frente, nosso evangelho de vivo, são almas muito falidas, onde eu me incluo, tá bom? Almas que erraram muito, fizeram muita coisa errada em outras vidas, aí pediram pelo amor de Deus, por misericórdia, me dá esse conhecimento para eu conseguir ter coragem de acertar dessa vez. Entenderam? Então, o sacerdote que passou era o palestrante da vez. Jesus pega esse exemplo para sacudir todos aqueles que estão nas religiosidades falando, fala filho, pode falar, mas faz o esforço de viver, pelo amor de Deus. Então tá. Aí Jesus fala, o homem está lá caído, vocês entenderam, né? Para o sacerdote. Jesus fala, o sacerdote viu o homem caído, mas ele estava muito ocupado. Ele tinha daqui a pouco uma palestra, ele tinha um negócio que ele tinha que fazer, tinha uma reunião administrativa, não vai dar para eu ajudar essa pessoa aí não. E vai-se embora. Pausa na história, presta atenção. Matéria Choctá dizia assim, você pode fazer o que você quiser, ter o título que você quiser na terra, mas quando você estiver na frente de um ser humano, seja só um ser humano tocando o outro. Nada pode ser mais importante pra gente do que um ser humano estar na nossa frente, querendo um minuto da nossa atenção, do nosso amor, do nosso olhar. Esse mundo que o Divaldo Franco fala de vidas vazias, significa isso. Que a gente encheu tanto a nossa vida, entulhou tanto a nossa vida de coisas que são muito fúteis, muito inúteis, que a gente não tem dado conta de dar valor, que é essencial. O que é essencial acima de tudo, gente? Um outro ser humano. Tá? Seu filho que estiver correndo na sua direção, seu companheiro ou sua companheira que quer um tchau, amor, bom dia, me perdoa, desculpa por ontem, seja feliz. Seu pai e sua mãe que não foram, certamente não foram os melhores pais do mundo, nem as melhores mães do mundo, que a terra não tem o melhor pai nem a melhor mãe, mas que merece sua gratidão do seu coração, tá bom? Você pode ter o que você quiser de carro, ocupação, trabalho na terra, para. Se tiver um ser humano na sua frente, dê um minuto de você para ele. Isso daí é o óbvio da viúva, tá? Que Jesus ensina também a dar de você. O sacerdote não teve tempo, foi-se embora. Lamentável. Perdeu uma grande oportunidade de fazer uma coisa legal. André Luiz fala assim, que a oportunidade perdida vai voltar, como o aprendizado do seu espírito, mas o tempo perdido não volta. Presta atenção. O tempo é a maior riqueza da terra, tá? Quando a gente está aqui na terra, a gente acha que a maior riqueza é o recurso mais dado, né? É o dinheiro que talvez a gente tenha ou não tenha, não é? A maior riqueza é o tempo. Por quê? Porque a vida tem prazo de validade. Vai acabar. É curta. Se durar um século, é curta. Então a nossa maior riqueza é o tempo. Valorize o seu tempo. Lá se foi embora o sacerdote. Aí Jesus conta. Vem um levita. Quem era o levita? Gente, o levita era o dirigente da reunião do templo. O levita tinha um monte de coisa para fazer. Antes de eu chegar aqui, o Renato estava. Já tinha arrumado a luz, já tinha arrumado a câmera, já tinha arrumado o som, já tinha olhado a mesa, entenderam? O levita era o arrumador do templo. Ele tinha um monte de coisa para fazer. E olha que Jesus fala que o sacerdote foi na frente. Ou seja, ele estava atrasado. Ele estava atrasado.
E aí o que ele fez? Ele viu que tinha uma pessoa lá caída, machucada, desmaiada no sol do Oriente. Vocês já imaginaram que é um sol do Oriente? Escaldando a pessoa caída no chão? Que dureza! Mas ele tinha coisa para fazer, né? O que ele fez? Passou. Jesus fala que o levita também não teve tempo. Para e olha. Onde está o seu coração batendo? Esse aí é o tesouro da sua vida, tá? Se a gente não consegue parar um minuto para olhar o irmão, tem alguma coisa muito difícil acontecendo dentro da gente. Precisamos, dentro do nosso coração, olhar o que é prioridade. Lembrando, viu, Gaspa? Presta atenção. Toda vez, pessoal, que a gente disser assim, eu não tenho tempo para isso não, que nem o sacerdote falou, e o levita também falou, eu não tenho tempo para isso não. O que a gente está dizendo, na verdade, é, respira. Isso aí não é prioridade para mim, tá bom? Porque tempo na Terra, como é um recurso escasso, é prioridade. Toda vez que a gente cede diante de algum compromisso, algum convite, alguma pessoa, alguma oportunidade de trabalho, o que seja, isso não tenho tempo para isso não, não tenho tempo para isso não, o que eu estou dizendo é, isso não é prioridade para mim, tá bom? Então se alguém te requisita, o seu filho, pensa, lembra, os budistas, para a gente fazer uma grande mudança, primeiro a gente tem que fazer a mudança pequenininha. Tem uma música dos Paralamas do Sucesso que eu gosto muito, que diz assim, ó, vamos transformar o mundo? Vamos começar lavando os pratos, tá bom? A gente, para fazer a grande mudança, é necessário a gente fazer a pequenininha e não jogar nas costas dos outros o trabalho que nos pertence. Já fizemos isso muitas vezes, tá bom? Então se vem alguém lá no meu mundo pequenininho, onde eu preciso auxiliar no processo de transformação, eu não sou responsável pela mudança do outro, não sou, tá? Nem dos meus filhos. Tenho filhos nesse momento chegando em idade adulta, eu não posso escolher a vida por eles. Eu fui e sou mãe deles, na infância deles, fui responsável como tutora deles, responderei por isso, tá bom? Lembra disso, não entrega a educação dos seus filhos para ninguém, segure na sua mão, enquanto eles forem crianças. E quando eles forem adultos, respeite. Então você não é responsável pela escolha, pelo caminho do outro, mas nós somos responsáveis pela exemplificação, pelo esforço. Que a gente educa, evangeliza, como diz o Francisco de Assis, mentor dessa casa, é vivendo, tá? Já a gente volta na história, o Francisco de Assis dizia assim, ó, evangelize sempre, sempre. A gente está na casa espírita, a gente pensa que evangelizar é somente estar na sala, dando aula para as crianças. Não, isso aí é um tipo de evangelização, um tipo. Mas a evangelização de todos os dias é que o Francisco de Assis nos ensina. Ele diz assim, evangelize sempre, sempre. Se precisar, quando precisar, use as palavras. O que isso significa? A gente vai viver, tá bom? Então a transformação que nós vamos ajudar a fazer no mundo, começando lá de casa, lá no pequeno jardim onde eu estou, é fazendo um esforço, tá? Se eu cair, levanto. O esforço de viver, todo dia, todo dia, todo dia. Se eu disser que eu não tenho tempo para isso, não tenho prioridade, eu estou dizendo que isso não é uma prioridade para mim, tá bom? Se eu não tenho tempo para conversar, para ouvir, para falar, para dialogar, para perdoar, se eu não tenho tempo para você, significa que você não é uma prioridade para mim. Para. É preciso, não precisa se expor. É preciso que a gente toque o nosso coração e olhe. Por quê? Porque essa pessoa que Deus colocou pertinho de mim não é uma prioridade para mim. Meu filho, meu companheiro, por quê? Por quê? E mude, tá? Se seu coração te disser isso, mude. Bem, o irmão no sol, machucado, desmaiado, caído lá, não era a prioridade, infelizmente, para mais um trabalhador, que era o levita. Esse também passou, foi-se embora, né? Onde estava o coração dele batendo, gente? Isso daí é o tesouro dele. Onde seu coração bater, esse é o tesouro. Para e pensa. Como assim? O que me emociona? O que me faz parar, pensar, me emocionar, chorar? Esse é meu tesouro. Se Deus quiser, agora são pessoas, não mais coisas. Tá bom? O Prince Sai Baba, de uma religião oriental, diz assim, ó. Ele é hindu. Ele diz assim, que o mundo está muito difícil porque nós estamos amando coisas, olha que grave, e usando pessoas. Para. As coisas são para serem usadas. São recursos que Deus nos concede para a gente usar. A mesa, o relógio, o microfone. E as pessoas para serem aceitas, acolhidas e amadas. Tá bom? Levita não tinha esse entendimento, foi-se embora. Jesus segue a história para a gente refletir. E aí Jesus fala então do samaritano. Que lindo! Lembra do começo? Estou o tempo todo olhando o relógio, gente, porque eu sei que eu vou ter 9h20. Que lindo! Lembra do começo? Jesus falou que tinha um bom samaritano. Quer dizer que nem todo samaritano era bom. Como nem todo ser humano ainda é bom na Terra, não. A maioria aqui não é. Por quê? Porque a Terra é atrasada. Qual é o objetivo da gente? Se tornar, né?
inclusive espíritas, tá bom? Não acha não que eu vou chegar a desencarnar e vou chegar, olha, eu fui lá, viu? Assisti umas palestras, tomei uns passes, abre a porta aí para eu entrar aí nesse lugar. Vão perguntar assim, filho, que bom que você teve acesso a tanto conhecimento. O que você fez do seu coração a partir desse conhecimento? Essa é a pergunta, tá bom? Pensa nisso. Jesus pega o exemplo do samaritano. Lá vem o samaritano na estrada. Lembra? Tem um homem caído. Jesus pegou o exemplo daquele que era mais afastado do convívio. Na sua cabeça, você pode pensar num ser humano que sofre muito preconceito hoje na Terra. Esse é o samaritano de hoje. Tá bom? E na lição que a gente leu de Emmanuel no comecinho, ele nos convida a sermos os samaritanos de agora. Que lindo, olha a postura do samaritano. Embora ele sofresse preconceito, embora ele sofresse muito apartamento social, ou seja, afastamento, o povo não queria ele não deixou a maldade do mundo contaminar o coração dele, igual nós vamos fazer, tá bom? Se o outro foi perverso com você, foi mal com você, se o outro te feriu, é problema do outro. Não deixe a maldade do outro, a insinceridade do outro ferir seu coração e transformar você nessa pessoa. Para. Lembra Madre Teresa de Calcutá? De novo. Ela dizia assim, há muitos espíritos de encarnação passada da Igreja Católica aqui, por isso que eu estou lembrando dela o tempo todo. Ela dizia assim, faça o bem, persista no bem, persevere no bem, tá bom? Mesmo que o outro não faça, mesmo que o outro não te entenda, que foi a lição que o Renato leu aqui do Emmanuel. Mesmo que o outro não te entenda, na verdade, gente, o seu caminhar na Terra nunca foi entre você e o outro, tá? Sempre foi entre você e Deus, viu? Então, se o outro era preconceituoso com o samaritano, se o outro era mau com o samaritano, se o outro judiava com o samaritano, ele não deixou a maldade do outro, o atraso do outro, a involução do outro alcançar o coração dele, seguir o caminho dele. Que lindo, que bom! Como Jesus para Marta na parábola, um dia a gente volta aqui para falar da outra parábola, não, do outro evento. Jesus fala para Marta assim, Marta, Maria pegou a melhor parte, no momento em que Marta ficou confusa sobre que parte que ela devia pegar na terra. A parte que Marta devia pegar e pegou, que é um espírito que evoluiu muito, é a parte que nós devemos pegar, que o samaritano pegou, é a parte do amor. Lembra, fala do amor, não tem salvação pra gente. O samaritano vai lá, olha o homem caído, para o que ele ia fazer, para. Tem alguém na sua frente precisando de você, para. Deus está te chamando nesse momento para agir aí. Se Deus quiser, Gasta, agora a gente consegue falar, Senhor, nesse dia, o que queres que eu faça? E que o nosso coração se abra para a gente compreender onde é que Jesus nos quer. Porque Ele nos quer. Ele nos quer em muitos lugares, mas não é naquele lugar enorme que a gente achava. É ali no miudinho, parando, escutando, dando um copo d'água, ouvindo, olhando no olho da outra pessoa. Sabe, pessoal? O pessoal que vive na rua, eu trabalho num coletivo de atendimento a pessoas de rua, dizem que o que eles mais sofrem é a invisibilidade. O que é isso? Tem gente que fecha o vidro para não olhar, tem gente que passa e não olha para a cara, não tem coragem de olhar no olho. Para, é um ser humano. Somos todos mundo filho de Deus, seu irmão. Olha para qualquer ser humano que estiver na sua direção, viu, Renato? Olha para mim. Assim, olha, sejamos capazes de um olhar para o outro, tá bom? Samaritano lindo, não se deixou contaminar pela dureza, pela rudeza, risco de dizer rudeza do mundo, pois a gente sabia que eles eram vistos com muito preconceito, mas não se deixou contaminar. Não se deixe também, tá bom? Não se transforme, na fala de Madre Teresa de novo, mais uma vez, naquilo que te feriu, pelo amor de Deus, tá bom? Não se transforme naquilo que feriu seu coração, pelo amor de Deus. Não deixe o outro te definir, tá bom? Se o outro não foi leal, não foi sincero com você, se o outro te traiu, mentiu, te enganou, não se torne isso. Não se torne isso. Não é entre você e essa pessoa, sempre será entre você e Deus, tá bom? Lá vai o samaritano, pega o homem, socorre o homem. Jesus ensina que ele na hora limpou as feridas com azeite, pensou com vinagre, que é o que tinha na época, vinagre séptico, né? Aí ele pensou as feridas com vinagre, mas ele limpou antes com azeite, devia ter terra, né? O homem estava caído no chão. E levou, que lindo, tô de olho no horário, Renato, para uma hospedaria. Levou para uma hospedaria. Lembra, ele estava indo para Jericó, que era um centro comercial, devia ter recurso também. Levou para uma hospedaria. E que coisa linda, gente. Entregou pro senhorio, pro dono, né, o gerente lá da hospedaria, que seria uma pousada dos tempos de hoje. E a fala linda, lembra que eu falei para vocês no começo? Nada que Jesus falou se perde, nenhuma palavra. Os séculos vão passando, a gente vai fundo na lição do mestre e fala, Senhor, eu entendi. Coisa linda,
Coisa linda, mas levou muito tempo. E por isso, Senhor, me perdoe. E foram muitas vidas até que eu consigo compreender. Entrega o homem machucado, que ele cuidou, ele deu primeiro socorro para ele, né? Tirou do sol, deu água, cuidou, limpou. Entrega para o senhor da hospedaria e fala para ele assim, ó, cuida dele. E se houver alguma despesa a mais, que ele ia deixar lá, ele ia pagar, né? A hospedagem. E se houver alguma despesa a mais, quando eu voltar, eu pago. Para a história. Para a história. Que coisa linda. Olha o que o samaritano fez, gente. Ele falou para o senhorio que ele ia voltar. Ou seja, ele não largou o homem lá. Que ele ia se embora e que ele ia voltar. Para. A gente tem dado para os outros essa segurança. Que a gente vai voltar. Que a gente não vai abandonar a pessoa. Que a gente não vai deixar esse ser humano sozinho. Que ele pode confiar na gente. Nós somos pessoas confiáveis. Essa é a pessoa confiável. Tá bom? Aquela pessoa sabe, se eu precisar eu conto com ele. Que ele vai me escutar, que eu vou na direção dele, que ele não conta meu segredo pra ninguém, porque ninguém precisa saber daquilo que eu falei. Nós somos seres confiáveis. Pare e pergunta aí no seu coração. Esse é o confiável, tá bom? É o que fica. Como diz Bezerra de Menezes, não deserta do posto. Fica no posto de trabalho onde a providência divina te matriculou, ou seja, na tua casa, no seu local de trabalho, no seu centro, onde você estiver, onde tem problema, tem. Por que tem problema? Porque o ser humano tem problema. Porque nós somos atrasados, mas fica, persiste, persevera, volta, não abandona o posto, não larga, fica e dá o seu melhor. Lembra de Marta? A melhor parte. Se tiver em dúvida, lembra do samaritano, cuida dele e quando eu voltar, eu pago o que faltar. Ele volta, voltemos também. Termina a história, Jesus olhando para o fariseu e pergunta a ele, lembra da palavra? Da pergunta? Que o fariseu perguntou a ele, quem é meu próximo? Para tentar? Jesus pergunta a ele, quem te parece ser o próximo do homem que caiu na estrada machucado? O fariseu, tão cristalizado ali no orgulho, não consegue falar o samaritano. Para ele era difícil, porque ele tinha preconceito. Pensa no dia de hoje, em alguém que sofre muito preconceito na terra, para a gente derrubar os muros do preconceito do nosso coração. Não tenha. Jesus não faz acepção de religião, de nenhum tipo de definição que a gente cria na terra. Jesus nos ama a todos, nos reconhece a todos, nos respeita a todos. Tá bom? Jesus pergunta a ele, quem te parece o próximo? E ele não consegue falar a palavra samaritana. Ele diz, aquele que usou de misericórdia para com o homem que havia caído na estrada. Jesus diz a ele, faz o mesmo. Assim mesmo viverás. Na glória do Pai, né? Que a vida é abundância. Paremos para a gente refletir se a gente tem agido dessa forma também. Tá, Gássio? Vamos ser o samaritano, como o Renato leu na mensagem, do dia de hoje. Aquele que nem espera ser chamado, que vai, que não invade a vida do outro, mas se coloca à disposição. E diz pro outro, eu estou aqui, pode contar comigo. Eu sou leal, eu não vou te trair, eu não vou te abandonar. Confie em mim e seja confiável. Tá bom? Acima de qualquer coisa, gente, que seja a nossa flâmula de luz, que nos direcione para o nosso caminhar, a caridade. Que vocês aprenderam, né? Aquela pessoa de português, que é amor. Que o amor seja a nossa bandeira e que nos guie. E que acima de tudo seja Jesus, Cássio, a nossa bandeira de luz. Obrigada, pessoal.